Vamos falar de perfis de eletrodos de Rogowski, que são perfis da superfície de um par de eletrodos com os quais é possível gerar um campo elétrico uniforme no espaço entre esses eletrodos, isso dentro dos limites práticos. E quando esses eletrodos são usados em descargas elétricas, esses perfis produzem uma descarga onde a corrente se distribui por toda a superfície ativa dos eletrodos, ou seja, uma descarga uniforme. Em baixa corrente, o meio que fica ionizado entre os eletrodos ele é bem homogêneo. Em alta corrente, pelo fato da corrente estar distribuída por toda a superfície ativa dos eletrodos, a gente tem uma longevidade na vida útil desses eletrodos, pois isso reduz o estresse localizado do material quando a corrente fica majoritariamente concentrada em algumas regiões da superfície dos eletrodos. Vamos ver isso. A gente viu que os eletrodos eles são confeccionados usando equipotenciais, como esses perfis matemáticos aqui. E usando um deles se confecciona eletrodos como esse aqui. Esse em particular ele tem um perfil arredondado, o que faz com que o campo elétrico ele vai ser mais intenso na região central. Eletrodos desse tipo eles são usados para chaveamento de altas correntes. E um tipo muito comum de chave onde ela é utilizada é a chave do tipo Spar Gap. Esse tipo de chave é usado para descargas pulsadas rápidas com correntes de até 1 mA e pulsos da ordem de alguns microsegundos. Vamos ver como ela funciona usando esse desenho aqui. Nesse desenho, os eletrodos são cilíndricos, que são ligados a um banco de capacitores carregado e a uma carga. Geralmente essa carga tem uma impedância bem baixa, pois a ideia aqui é gerar altas correntes. E isso durante um tempo da ordem de alguns microsegundos. Um dos eletrodos ele tem um eletrodo de disparo, que é montado ao longo do eixo e naturalmente isolado do eletrodo principal. A chave funciona da seguinte forma. Aplica-se um pulso de alta tensão, algo em torno de 20 kV até 200 kV, isso depende do tipo e do tamanho do Spar Gap. Esse pulso vai gerar uma faísca na extremidade que está dentro do gap. E essa faísca, por sua vez, gera ultravioleta e ainda tem elétrons livres e íons que, combinados por um processo de ionização local e de avalanche, vai fazer com que o gás que está no gap ele se torne um condutor. E a chave se fecha com uma descarga em regime de arco. Esse arco, além de corroer a superfície do eletrodo, ele vai também aquecer esse eletrodo. Por isso o material tem que ser escolhido com muito critério. Vamos ver agora um vídeo mostrando uma chave desse tipo. Esse é um eletrodo do tipo arredondado de um Spar Gap. A corrente se concentra nessa região. E a mesma coisa do outro lado. Aqui é uma liga de tungstênio com cobre e o resto é em alumínio. Esse aqui é com um eletrodo de disparo. Seu perfil também é arredondado. E aqui no centro está o eletrodo de disparo, que usinado para ver melhor é uma vela de carro. O conjunto é montado com espaçadores isolantes e montado fica desse jeito. É claro que dá para substituir por apenas um isolante. Um Spar Gap desse é muito caro e por isso muitas vezes se usa um material mais barato como o latão, que é o material desse tarugo aqui. Esse tipo de eletrodo que nós vimos é do tipo campo não uniforme. Vamos ver como gerar um campo elétrico uniforme entre dois eletrodos. Gerar esse tipo de campo numa região limitada do espaço não é tão simples assim. O problema maior são as bordas. Embora existam soluções como, por exemplo, colocar eletrodos auxiliares nessa região, na prática isso não é tão fácil de se trabalhar. Esse efeito da borda ele pode ser visto nesse desenho aqui. Veja que na borda eu tenho um campo elétrico mais intenso do que na região central dos eletrodos. E sem a uniformidade, eu não posso mais utilizar a fórmula V igual a ED, aquela do capacitor de placas paralelas, que só se aplica para campos uniformes. A solução, ou a melhor solução encontrada, foi confeccionar eletrodos usando perfis matemáticos obtidos da solução do potencial de duas placas paralelas, uma com uma densidade mais sigma e outra menos sigma.
Matematicamente, seriam dois planos semi-infinitos com essas densidades de cargas. No lado esquerdo, entre as placas, o campo vai ser uniforme e o problema maior se encontra nessas extremidades da distribuição. Esse problema ele foi resolvido por Maxwell. E a solução, quando colocada de uma forma mais prática, ela fica desse jeito aqui. Esses x e y são as coordenadas da equipotencial, o v é algo equivalente ao potencial e o u ao campo elétrico. Se a gente fizer um gráfico com vários valores de v e de u, a gente vai ter algo desse tipo aqui. E dá para ver que os perfis são espelhados em relação ao meio plano, o plano horizontal aí que está no meio entre os dois eletrodos. Então a gente costuma só desenhar uma metade. Vamos pegar a metade superior. A inferior vai estar espelhada. Vamos ver como é que ficam os eletrodos para essas diversas equipotenciais. Quando eu uso um perfil como esse, é fácil ver que a gente tem uma região com campo muito intenso na superfície, ali na borda do eletrodo. Usando outros perfis mais arredondados, essa concentração de linhas na superfície vai diminuindo e o campo vai se distribuindo ao longo do gap. E quando isso acontece, ele vai perdendo a uniformidade. Dentre esses casos extremos, do primeiro a esse último, existem alguns perfis onde o campo elétrico ele se aproxima mais da condição de campo elétrico uniforme numa região bem limitada do espaço. O Rogowski, cujo nome era Walter, aí pelos anos de 1925, sugeriu que esse perfil era o perfil dado por V igual a mais ou menos π sobre 2. Esse perfil é esse aqui. Ele não gera um campo totalmente uniforme, mas é o que mais se aproxima dessa condição. Se a gente colocar os eletrodos, ficaria algo desse jeito aqui. Agora, nesse caso, a gente pode usar a fórmula V igual a ED e dizer então que o campo elétrico é a tensão dividida pela distância entre os eletrodos. Uma vantagem desse tipo de perfil para eletrodos de chaveamento é que uma vez que o campo elétrico é uniforme, a corrente então vai se distribuir por todo o eletrodo, pegando naturalmente uma pequena região da borda. Mas no final o que se observa é que o desgaste do eletrodo ele vai ser uniforme. E isso garante uma maior confiabilidade na chave, além de uma vida útil bem prolongada. Vamos agora para o resumo. Falamos de eletrodos de Rogowski, que são eletrodos com perfis que geram um campo elétrico uniforme numa região limitada por dois eletrodos. E nessa região, a intensidade do campo elétrico vai ser a tensão aplicada dividido pela distância entre os eletrodos. E é isso aí.